Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração e no seu lar. Aqui quem vos fala é o pastor Edísio Meira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mensagem da Paz. Hoje eu quero falar sobre os atributos de Deus. Nós vemos que as pessoas, todo ser humano tem seus atributos. Os atributos de uma pessoa são o conjunto de suas características ou qualidades especiais, as quais as distinguem de todas as demais pessoas. Mesmo assim, porém, eu quero vos falar que Deus tem os seus atributos. Os atributos de Deus são o conjunto das suas características ou qualidades, as quais podem ser distinguidas ao longo das páginas da Bíblia Sagrada. Os atributos divinos mais conhecidos estão divididos em duas classes. Primeiro, o atributo naturais, segundo, atributos morais. Nós vemos que os atributos naturais de Deus são ligados apenas, tão somente a Deus, ou seja, são atributos que só Deus e ninguém ou nada mais o possui. Os atributos naturais de Deus são referentes à sua natureza. Mostra como Deus é. Então nós vemos que os atributos naturais de Deus são onipresença, onisciência, onipotência, unidade, infinidade e imutabilidade. A onipresença de Deus é a capacidade que só Deus possui, qual seja, é de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, está escrito assim: Senhor é Deus, em cima e no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Em Jeremias 23, versículo 23 a 24, também diz assim: Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não enche o céu e a terra, diz o Senhor. Nós vemos aqui, diante desse texto, está na matéria. E nem a matéria é Deus. Diz que Deus é Espírito. Se Deus fosse matéria, ou se a matéria fosse Deus, teremos que aceitar o absurdo panteísmo como verdadeiro. Deus também não tem necessidade de encher o universo com a sua presença. Nós vemos em Isaías, capítulo 17, versículo 15, diz assim: Porque assim diz o Senhor, e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo,
No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Por estes versículos, podemos observar e ver que a onipresença de Deus não é nem está limitado pelo tempo e nem pelo espaço, mas que aonde houver necessidade da sua presença, lá está Deus em ação. Por isso, Deus, simultaneamente, imanente e transcendente. Então nós vemos para nós gravarmos o real conceito de transcendência e da imanência de Deus. Então nós vemos que transcendência, segundo o dicionário, é tratar-se daquilo que está além do mundo material. Refere-se aos fenômenos da natureza metafísica. Tem origem na palavra latina transcendere, que significa ultrapassar. Sendo assim, a transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. E a palavra imanência, segundo o dicionário, é aquilo que existe materialmente, o que é real. Sendo assim, a imanência de Deus significa que Ele está presente dentro da sua criação de Deus. A transcendência pura é deísmo. Este ensina que haveria um Deus muito distante e por isso inalcançável, ou seja, fora do alcance do homem. Por outro lado, nós vemos que a imanência pura é panteísmo. Este ensina que Deus está em tudo. Deus é tudo e tudo é Deus. Por isso, a transcendência de Deus destrói o panteísmo puro e a sua imanência destrói o deísmo puro. Graças a Deus por nos beneficiar tão gloriosa capacidade. O segundo atributo natural de Deus é a onisciência. A onisciência de Deus é a capacidade que só Deus tem, qual seja a capacidade de saber tudo quanto ao passado, presente e futuro. Lá em Hebreus capítulo 13 fala, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem tem de tratar. Então nós vemos, meus prezados irmãos, o terceiro atributo natural de Deus é a onipotência. A onipotência de Deus é a capacidade que só Deus possui, qual seja a capacidade de ter todo o poder. Quer dizer, Deus é todo poderoso. Em Isaías 43, versículo 3, está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E dentro dos atributos naturais de Deus, também nós encontramos a onipotência moral. A
A onipotência moral de Deus é a capacidade que só Deus tem, que só Deus possui, qual seja a capacidade de jamais pecar. Então nós vemos, Deus não é e nem tentado pelo mal. Se Deus cometesse pecado, não seria Deus. Então é importante notar que a onipotência de Deus está sempre voltada para o bem, jamais para o mal, porque a sua benignidade dura para sempre. Não poderia ser diferente, visto que Deus é amor. Dentro dos atributos de Deus naturais, nós encontramos a unidade de Deus. A onipresença, onisciência, onipotência de Deus nos dão a ideia real da sua unidade. Então nós vemos que na sua onipresença temos a presença de Deus, onde quer que seja. Na sua onisciência temos o conhecimento total, pleno de Deus, acerca de tudo. Na sua onipotência temos o poder limitado de Deus. Somando os atributos morais, que serão estudados passo a passo, aqui neste momento. Na sua santidade temos que em Deus não há nada que não seja santo. Na sua justiça temos que em Deus não há nada injusto. No seu amor temos que em Deus não há nada não seja amor. Com todos os seus atributos, Deus age uniformemente, em forma de unidade, de tal forma que, quando nos usa dos seus atributos, não há neutralização, diminuição ou contradição alguma com todos os demais. Então nós vemos outro atributo de Deus, que é a infinidade. A infinidade de Deus é a sua qualidade de ser infinito. Então nós vemos é infinito em sua presença, que é na sua presença, que é a onipresença. É infinito em seu conhecimento, que é a onisciência. É infinito em seu poder, que é a onipotência. É infinito em sua santidade, em sua justiça e também no seu amor. Visto que Deus é eterno, não há a mais remota possibilidade de qualquer atributo de Deus chegar ao fim. Outro atributo de Deus é a imutabilidade. A imutabilidade é a capacidade que dá os seus propósitos. Além disso, a lógica nos leva a crer que, com certeza, gente onipotente, santidade, justiça. Há várias passagens bíblicas da de Deus. Então nós vemos porque muda o seu modo de pensar por haver feito algo que não deveria ter feito. Depois dessa sua mudança, muda seu modo de agir. Já
a Deus é diferente. O arrependimento de Deus acontece apenas no seu modo de agir, no modo humano agir. Isto em virtude de Deus ser totalmente justo, por isso não faz nada errado que necessita de arrependimento semelhante ao do ser humano. Assim como existem vários atributos naturais de Deus, também existem atributos morais de Deus. Atributos morais também são encontrados no ser humano, porém só Deus os possui. Nos mais alto grau, ou seja, no grau insuperável. Os atributos morais de Deus mostram sua moralidade e seu modo de agir. Os atributos morais de Deus são santidade, justiça e amor. A santidade de Deus é a capacidade que só Deus tem, qual seja a capacidade de ser totalmente santo. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, também 1 Pedro 1,16 fala sobre a santidade de Deus. Em Isaías capítulo 6, versículo 13, diz que Deus é santíssimo. Em João capítulo 8, versículo 46 também fala, Deus não peca. Em Tiago capítulo 1, versículo 3 está registrado, Deus não é nem tentado pelo mal. O segundo atributo moral de Deus é a justiça, que é retidão. A justiça de Deus é a capacidade que só Deus tem, qual seja, é de ser totalmente justo, reto. Lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, fala que Deus é justo, é reto. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz que Deus é sem injustiça. Em Jeremias 11, 20, e Salmo, capítulo 7, versículo 11, também diz que Deus é justo, Deus é juiz justo. Também em Salmo capítulo 9, versículo 8, também está registrado, Deus julga o mundo com justiça e os povos com retidão. Em Salmo 71, versículo 19, diz, Deus tem a sua justiça muito alta. O terceiro atributo moral de Deus é o amor. O amor de Deus é a capacidade que só Deus tem, qual seja, a capacidade de ser totalmente amor. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas sim tem a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós vemos claramente demonstração do amor de Deus. Em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 8, 16, diz que a origem de Deus é amor. Lá em João, no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, cujo escreveu João, capítulo 15, versículo 2 está registrado, o meu mandamento é este, amai-vos uns outros, assim como eu vos amei. O apóstolo João, apóstolo Paulo, ele diz nas suas epístolas
O amor de Deus é paciente e bondoso, nunca é invejoso, nunca é presunçoso, nem arrogante, nem rude. O amor de Deus não guarda rancor. É dificilmente notar os mal que os outros faz. Se você ama alguém, seja leal com ele, custe o que custar. Acredita nele. Aleluia! A Bíblia diz que vai chegar um dia que toda a sabedoria, os dons terminarão. Mas 3 coisas que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. E o maior dessas 3 coisas é o amor. Que Deus abençoe. Compartilha esse vídeo e dê aí seu like. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes